praça vazia, segura a lanterna cego ao meio-dia. Diz que matamos o Deus que restava, e agora o nada é tudo que nos guiava. Quem julga o bem, quem julga o mal, quando o divino é só um ritual. O eco responde no abismo frio. Cria teu céu ou morre no vazio. Imagina só uma cena, assim, parece até de filme. Califórnia, 1933. Aham. Numa conferência científica, sabe, de altíssimo nível. Aí, para uma foto, posam lado a lado Albert Einstein e um padre católico. Essa imagem é famosa, é fantástica, né? Mas a pergunta é, quem era aquele padre? O que ele estava fazendo ali? Pois é, o nome dele era Georges Lemaitre. E ele não era um padre qualquer, ele era um físico brilhante, o homem que propôs a ideia que um tempo depois todo mundo ia chamar de Big Bang. E é aí que a história, assim, começa a ficar boa de verdade. Porque o Lemaitre não era só um religioso que gostava de ciência, não. Ele era um cosmólogo de ponta, sabe? As ideias dele ajudaram a fundar o que a gente entende hoje sobre o universo. Entendi. E o material que a gente está analisando hoje, um artigo do Jorge Guerra Pires, lá do blog Mente Ateísta, mergulha de cabeça num episódio muito específico e fascinante da vida dele. Um episódio que, pelo visto, vira de cabeça para baixo aquela ideia de que ciência e religião estão sempre em guerra. Ou talvez mostre uma guerra diferente. Exatamente. A nossa missão aqui hoje é desvendar essa história de como o Vaticano tentou usar a teoria do Big Bang como prova científica da criação. Certo. E o mais importante, como o próprio Lemaitre, o padre que criou a teoria, foi lá pessoalmente para impedir que isso acontecesse. É um caso de estudo, assim, perfeito sobre essa fronteira delicada entre fé, ciência e poder. Ok. Vamos mergulhar nesse então. Onde que essa história começa a pegar fogo? Olha, o palco é montado em 1951. A gente está na Pontifícia Academia de Ciências, lá no Vaticano. Certo. O Papa Pio XII vai fazer um discurso que ele acha que vai, assim, mudar tudo. Ele sobe no pódio e, com uma confiança inabalável, ele declara que a ciência moderna, especificamente a cosmologia, veio para confirmar o livro do Gênesis. Uau! Isso é uma afirmação bem ousada. Ele estava basicamente dizendo, olha, a ciência finalmente alcançou o que a Bíblia já falava há milênios. Foi isso. Era exatamente essa a jogada. A ideia era que a descoberta de que o universo teve um começo, um dia sem ontem, como Lemaitre descreveu poeticamente. Que bonito. Era a prova científica do faça-se à luz. O Vaticano viu no Big Bang a chance de ouro para carimbar uma descoberta científica com um selo de aprovação divina. Sabe, alinhar o prestígio da ciência com a autoridade da fé. E, sei lá, para a maioria das pessoas de fé, ter o Papa apoiando sua teoria seria o máximo. Uma vitória para os dois lados, não? Essa é a pergunta central. E aí é que a genialidade do Lemaitre realmente, assim, brilha. Ele viu um perigo imenso, onde todo mundo viu uma oportunidade. Ele entendeu que essa mistura seria um desastre, e por duas razões muito, muito práticas. A primeira era sobre a credibilidade da própria ciência. Como assim a credibilidade? Se a Igreja Católica, como instituição, canonizasse o Big Bang, a teoria ia deixar de ser ciência para virar dogma. Entendi. Uma teoria científica precisa estar aberta a debate, a ser refutada, a ser jogada fora se aparecer algo melhor, né? No momento em que ela vira um artigo de fé, ela perde isso. Ela fica contaminada. Outros cientistas poderiam começar a olhar para aquilo com desconfiança. Como uma propaganda religiosa e não como ciência de verdade. Exatamente. E a segunda razão? A segunda era para proteger a própria igreja dela mesma. Lemaitre, como o grande cientista que era, sabia que o conhecimento científico é provisório. Aham. A teoria do Big Bang era a melhor que eles tinham em 1951.
Mas e se dali a 50, 100 anos surgisse uma teoria melhor? Ah, a igreja teria apostado todas as fichas no cavalo errado. Exatamente. Se a igreja se amarra dogmaticamente ao Big Bang e depois a ciência muda de ideia, a instituição fica numa posição ridícula. O artigo usa uma expressão ótima, diz que a igreja ficaria com cara de tacho. Total. Seria o vexame do caso Galileu de novo, só que em pleno século XX. Pois é. Lemaitre estava na prática salvando a igreja de uma futura humilhação. Isso é incrível. Então, o cara que interveio para impedir a igreja de usar a ciência como propaganda foi um padre. A pessoa que a gente menos esperaria. E como ele fez isso? Mandou uma carta. Foi muito mais direto. E aqui a história ganha um ar de thriller diplomático. Lemaitre viajou para o Vaticano. Nossa. Ele se encontrou com o Daniel O'Connell, que era o diretor do Observatório do Vaticano, conselheiro do Papa. E ele foi firme. A mensagem em resumo foi: parem com isso. Não usem a minha teoria como argumento para a fé. Ele desenhou uma linha na areia, basicamente. Ele fez mais. Ele explicou a filosofia dele. A ideia de que ciência e fé são, tipo, ferramentas diferentes para trabalhos diferentes. Sei. A ciência usa um telescópio para responder como e quando. A fé usa a teologia para perguntar por quê. Tentar usar uma para fazer o trabalho da outra não só não funciona, como estraga as duas. É uma separação muito elegante. E deu certo. O Vaticano ouviu um padre dizendo para o Papa o que fazer. Surpreendentemente, sim. O Vaticano recuou. Pio XII, nos discursos seguintes, nunca mais fez essa conexão direta triunfalista. Que impressionante. A intervenção do Lemaitre foi um sucesso. E a ironia, como o artigo aponta, é gigantesca. A Igreja Católica foi forçada a respeitar a autonomia da ciência pela ação de um dos seus. É uma reviravolta e tanto. A gente pensaria que uma lição tão poderosa, vinda do próprio criador da teoria, teria resolvido a questão para sempre, né? Que a mensagem de não misturem as coisas teria sido ouvida. O que a lógica diria. Mas a história não terminou aí. Na verdade, segundo o artigo, décadas depois ela se repete, só que de uma forma que o autor chama de tragicômica. Como assim? O artigo avança no tempo e mostra que enquanto o Vaticano aprendeu a lição, pelo menos publicamente, outros grupos religiosos, principalmente alguns apologistas protestantes, não aprenderam. Ah, não. Pelo contrário, eles fazem exatamente o que Lemaitre pediu para não fazerem, só que com volume no máximo. Eles pegam o Big Bang e usam como uma prova definitiva da existência de Deus. Exatamente. Transformam a teoria numa arma retórica. O artigo cita umas frases que circulam por aí em debates, em vídeos, coisas tipo: vejam, o Big Bang prova que a Bíblia estava certa o tempo todo. Nossa! A ciência finalmente se rendeu ao Gênesis. É a mesma lógica de Pio XII em 1951, mas sem a mesma erudição e, principalmente, ignorando o aviso do criador da teoria. O que, para o autor do artigo, é uma desonestidade intelectual gritante. Totalmente. Porque ignora 3 fatos cruciais. Primeiro, e mais óbvio, Lemaitre não tirou a teoria do Gênesis. Claro. A ideia veio da matemática, das equações de Einstein, das observações do Hubble. Foi ciência rigorosa, não a tentativa de provar um texto religioso. Certo, o ponto de partida foi a ciência, não a teologia. Qual o segundo fato? O segundo é filosófico. Lemaitre não acreditava que a ciência pudesse provar a religião. Para ele, eram esferas diferentes. Usar uma para validar a outra era um erro de categoria, sabe? Tipo tentar medir a temperatura com uma régua. Não faz sentido. E o terceiro ponto, que parece ser o nocaute, é o fato histórico. Ele pediu explicitamente para não fazerem isso. Ele foi lá impedir essa apropriação. Então, quando alguém hoje ignora esses 3 fatos, a crítica do artigo é que não é um erro inocente. É uma escolha. É uma escolha deliberada de distorcer a história para ela caber numa narrativa. A crítica no texto é ácida, questionando se a honestidade importa quando o objetivo é ganhar audiência. Então, o que o autor argumenta é que essa não é uma relação de diálogo ou de harmonia entre ciência e fé, mas sim de
Apropriação. É exatamente a tese central do artigo. A ideia de que certos grupos religiosos não estão interessados na ciência em si, no método, na dúvida, no processo. O que eles buscam é o prestígio que a ciência tem. Claro. A ciência virou a maior autoridade sobre a realidade, né? Então, se você consegue fazer parecer que a ciência está do seu lado, você ganha um poder de persuasão imenso. É como botar um jaleco branco num argumento teológico para ele parecer mais científico. A metáfora que o artigo usa é a de um sequestro. Teorias científicas que parecem úteis, como o Big Bang, que tem um começo, são sequestradas, elas são tiradas de contexto, simplificadas, viram slogans. Enquanto isso, teorias que parecem ameaçadoras como a evolução são atacadas. Não é uma busca por conhecimento, é um uso seletivo, estratégico. E o resultado final disso é uma caricatura da ciência. Uma distorção completa. Pensa na beleza e na complexidade da história real. A gente tem o Einstein, que no início odiou a ideia de um universo em expansão. É verdade. Tem o Lemaitre, com a matemática dele. O Hubble, lá no topo de uma montanha olhando a luz de galáxias distantes. Décadas depois, Penzias e Wilson detectando por acidente a radiação cósmica de fundo, o eco do Big Bang. É um esforço humano monumental. Construído por milhares de mentes brilhantes. E tudo isso é reduzido a prova de que a Bíblia estava certa. Nas palavras diretas do autor do artigo, toda essa complexidade é achatada e vira um argumento simplista na boca de quem não sabe calcular uma derivada. A crítica é feroz, é uma falta de respeito com a ciência e com a própria história. Então, recapitulando a nossa jornada, a gente começou com a imagem de um padre ao lado de Einstein e descobriu que ele era o pai da teoria do Big Bang. Isso. Vimos como ele teve a coragem de proteger a própria descoberta científica da apropriação da sua própria igreja. Um ato que defendeu a integridade tanto da ciência quanto da fé. E vimos como, apesar disso tudo, a mesma apropriação que ele combateu ressurge décadas depois em outras vozes, ignorando completamente a lição que ele tentou ensinar. O autor termina o artigo com uma frase que, segundo ele, resume tudo de forma brutalmente honesta. Ele diz: Georges Lemaitre pediu explicitamente para a igreja calar a boca. É uma conclusão forte, sem rodeios. Sem dúvida. E essa história toda deixa a gente com uma reflexão que vai além da briga entre ciência e religião. É uma questão sobre a vida das ideias. Quando uma ideia poderosa é criada, seja uma teoria científica, uma obra de arte, uma filosofia, a quem ela realmente pertence? Ela pertence ao seu criador, que entende as nuances, os limites, a intenção original, ou, uma vez no mundo, ela passa a pertencer a qualquer um que a use para os seus próprios fins. Não importa o quão longe eles estejam da intenção do Criador. É uma pergunta sobre autoria, interpretação e a responsabilidade que a gente tem com o conhecimento. Uma vez que uma ideia é solta no mundo, parece que ela ganha vida própria. E a história de Lemaitre é um lembrete poderoso de que nem sempre o Criador consegue controlar sua criação. Grita na praça vazia, segura a lanterna cego ao meio-dia. Diz que matamos o Deus que restava, e agora o nada é tudo que nos guiava. Quem julga o bem, quem julga o mal, quando o divino é só um ritual, o eco responde no abismo frio. Cria teu céu ou morre no vazio. Sem Deus tudo é permitido, mas no
tenho que existir. Zaratustra ri do alto da dor, Ivana afoga a culpa no amor. Um quer criar, o outro fugir, dois deuses lutando pra não ruir. Entre a fé e a criação arde o fogo da razão. Se tudo é permitido, então sou Deus ou só negação? Sem Deus tudo é permitido, mas o abismo é tão bonito. A liberdade corta fundo quando o sentido deixa o mundo. Deus está morto em mim, e agora eu tenho que existir. O homem matou o eterno, consciência e solidão. Mas quem dá sentido ao inferno, se o inferno é o coração? Não há mandamento, só espelhos, nem céu, nem véu, só os teus olhos cheios. Deus está morto, mas o sonho é vivo. Tudo é permitido, inclusive o divino.